Hoje não é um dia comum, e nem é um dia para falarmos sobre temas leves. Hoje é um dia para refletirmos, orarmos e nos solidarizarmos com as vítimas da devastadora catástrofe que ocorreu no Rio Grande do Sul. Se você puder, feche seus olhos por um momento e se junte nessa oração. Querido Deus, Espírito do Universo, força maior que nos guia, venho aqui hoje com um coração pesado, pleno de tristeza e compaixão pelas vidas afetadas no Rio Grande do Sul. Eu sei que quem está assistindo a este vídeo também sente esse peso e essa compaixão. Pai Celestial, por favor, coloque sua mão curadora sobre aqueles que estão sofrendo neste exato momento. Conceda-lhes conforto em meio à dor, esperança em meio ao desespero. Abençoe as almas daqueles que partiram, que elas possam encontrar paz e serenidade em sua presença eterna. Deus, não esqueça daqueles que estão em busca de seus entes queridos, aqueles cujos corações estão apertados de incerteza e medo. Que eles encontrem respostas e paz em meio à sua busca. Senhor, também pedimos por aqueles que irão reconstruir suas vidas a partir dos escombros. Que eles encontrem a força e a coragem para seguir em frente apesar do sofrimento. Que as comunidades afetadas se unam em solidariedade e amor, em um testemunho humano da sua graça. Deus, mobilize o coração dos líderes e das pessoas em posição de ajudar. Que a ajuda venha de todas as direções e que as necessidades básicas sejam atendidas prontamente. Neste momento de dor imensa, somos lembrados de nossa própria fragilidade, mas também do poder da união e da empatia. Agradeço por este momento de oração e peço que ela seja uma luz, mesmo que pequena, na escuridão que muitos estão enfrentando. Amém. Se esta oração tocou seu coração, pedimos humildemente que você a compartilhe no WhatsApp com as pessoas que você ama. Basta clicar no botão do WhatsApp e enviar para seus amigos e familiares, para todos juntos orarmos por essas pessoas. Escapou, rapaz. Vixe, tá subindo, ó. Olha, o cara lá, a moto dele afundou, ó. O cara tentando tirar a moto. Meu Deus. E o carro? Olha só. Olha o carro. O carro pegou lá dentro, não pega não. Aquele outro ali também pega não, ó. Branco ali. Ah, isso aqui é em frente ao regional. Lá vem um. Vai tentar passar, vai atolar, né? Ah, ó, o outro tá saindo de ré. Tá pensando, Olha o cara da moto aí. Por isso muitas vezes aí pra São Paulo eu falo, ó, que arrisca, né? E aquela fumaça saindo dali do hospital? É, mãe? Olha aquela fumaça saindo do hospital. Ih, lá vem a onda.
Feira de Santana, Bahia, dia 14 de julho de 2023. Estamos aqui na Avenida Getúlio Vargas e a gente ouve falar muito de vendavais, enchentes, chuva de granizo, tempestade de areia. Essas mudanças climáticas são geradas nos municípios, na zona urbana, como aqui, ou na zona rural. A nossa maneira de tratar o meio ambiente, aqui no caso na zona urbana, é que leva às mudanças climáticas locais, regionais e globais. Aqui na Avenida Getúlio Vargas nós estamos nessa área de calçadas e a gente observa que a calçada é larga. Quando o sol incide sobre esse solo urbano pavimentado, com esta calçada, o que vai acontecer é a reflexão do sol, da luz do sol. Essa luz vai refletir no microclima local e vai aquecer o microclima local. Cada metro quadrado de calçada na zona urbana de Feira de Santana vai gerar excesso de calor para o microclima local, regional e global. As mudanças climáticas e o aquecimento global, esse aquecimento global, ele é gerado por cada metro quadrado de calçada que existe na zona urbana de Feira de Santana, Bahia, e nos demais municípios do Brasil e do mundo. E aí a sociedade brasileira, infelizmente, devido à omissão do poder público de aplicar o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a própria imprensa passa informações erradas. E as pessoas, os brasileiros, pensam que os vendavais surgem do nada. A temperatura das águas do Oceano Atlântico aumenta em função de uma calçada dessa que está impermeabilizando o solo urbano e não existe arborização, nem um componente herbáceo, nem arbustivo. O aquecimento das águas do Oceano Atlântico, que provoca os vendavais e o excesso de calor, e provoca também os torós, os aguaceiros, esse aquecimento das águas do Oceano Atlântico é produto do estilo de vida que nós levamos no município que nós residimos. Esta calçada é a origem de toda a temperatura elevada que vem fazer com que as águas do Oceano Atlântico atinjam temperaturas acima do normal. E observamos que na zona urbana de Feira de Santana, Bahia,
as propostas de urbanização contribuem para o aquecimento das águas do Oceano Atlântico, porque suprimem a arborização. São projetos que otimizam a construção de infraestrutura que gera mais calor para o microclima local, regional e global. E aí a gente observa o seguinte, que essa estrutura que nós estamos vendo aqui, ela é uma estrutura metálica que dá acesso a este projeto de transporte urbano de Feira de Santana, mas não existe arborização. Nós não podemos nos apegar somente ao remanescente da arborização do centro da Avenida Getúlio Vargas. E aqui nós estamos percebendo que as calçadas, tanto do lado direito como do lado esquerdo da Avenida Getúlio Vargas, as calçadas, elas não são arborizadas. No entanto, espaço existe. E esta calçada que não tem estrutura umidificadora vegetal, ela contribui para o aquecimento das águas do Oceano Atlântico. E assim, isso vai funcionar também para os demais municípios do nosso país. E a imprensa se limita a informar a população brasileira que as águas do Oceano Atlântico estão aumentando as temperaturas, como que se não houvesse causas. E são causas geradas por nós, seres humanos, nós brasileiros. E agora a gente observa este estacionamento que nós estamos vendo aqui, que não tem arborização e não há justificativa para não existir arborização, pois basta se aplicar as leis ambientais que existem no nosso país e implantar com critério árvores de porte baixo e intercalar a calçada com o componente herbáceo, o gramado. E nós observamos que do outro lado as calçadas continuam sem arborização e o uso de veículos que queima combustível fóssil, como gasolina e óleo diesel, vai aumentando. E aqui nós temos algumas causas do aquecimento das águas do Oceano Atlântico, que provoca todo o desequilíbrio do clima no nosso país. Para a glória do nosso Deus, vamos ficar aqui com o Salmo de número 19. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, Feira de Santana, Bahia. Graças a Deus. Feira de Santana, Bahia, 21 de julho de 2023, o que provoca excesso de calçadas sem estar intercalada com gramado, excesso de asfalto, água da chuva que não pode se infiltrar no solo urbano. A quantidade de água aqui que deveria estar infiltrada no solo urbano para recarregar os lençóis freáticos. E aqui a
água vai se perdendo, o ciclo da água fica curto em função disso aqui, excesso de calçada e uma precipitação mínima pluviométrica provoca essa lâmina de água, que é o princípio das enchentes na zona urbana de Feira de Santana. Se houver uma precipitação maior de chuva, a cidade fica alagada, porque o solo está totalmente impermeabilizado. Então é necessário a gente colocar a mão na consciência e intercalar essas calçadas com gramado, plantar o componente arbóreo diversificado para que as árvores venham fazer a interceptação das águas da chuva e promover a infiltração das águas da chuva no solo urbano. Aqui são fatos, nós não podemos querer se opor a fatos. E aqui é o Enzo, meu neto, minha filha Sanara, Socorro, minha esposa, netinha Liz. Estamos passeando em família, fazendo aqui esse diagnóstico ambiental urbano e apresentando só Itacaré, Bahia, dia 22 de agosto de 2023. A princípio, a ocupação de áreas com esta topografia que está aqui na nossa frente, a ocupação deve ser evitada, pois a gestão da ocupação do espaço urbano, do solo urbano, deve ser uma política e uma proposta eficiente, eficaz, que deve ser adotada pela Secretaria de Meio Ambiente de todos os municípios do Brasil. Antes do cidadão ou da cidadã construir a primeira casa, é necessário se fazer uma reserva, uma seleção de área ou áreas propícias para a construção de residências e a ocupação do solo urbano com expansão urbana. Infelizmente, devido à falta deste planejamento, é que vem a construção sem nenhuma base ecológica de ocupação do solo urbano e redunda no que nós estamos vendo aqui, não só aqui em Itacaré, como nos demais municípios do Brasil. O solo fica impermeabilizado, a área frágil, inadequada esta área para a construção de residência e ocupação com expansão urbana, e as águas das chuvas elas vão provocando a erosão fluvial no solo e vem o desmoronamento, deslizamento de encosta. Isso aconteceu ali em Mutuípe, aqui na Bahia. Ainda que haja possibilidade de forma comprovada cientificamente que uma área, uma elevação, uma área de declive ou aclive pode ser ocupada, as residências devem ter uma certa distância uma da outra, e essas residências, os imóveis, necessitam estar intercaladas ou intercalados com quebra-vento arbóreo. Somente a presença daquela cobertura vegetal arbórea lá no fundo não vai garantir o microclima local aonde essas casas foram construídas. O aglomerado de casas por si só já cria um microclima propenso a se originar um ar desagradável, facilita a proliferação de doenças, não é isso? Que podem ser endêmicas ou podem se transformar em surto de enfermidade. Portanto,
há necessidade de se evitar a construção dessas residências antes de se ocupar o solo. Na verdade, se realmente nós pensarmos dentro das racionalidades, haveria necessidade do poder público indenizar cada proprietário de casa aí nessa área e colocar as pessoas para residir em solos adequados, em espaço urbano adequado para se promover a expansão urbana e retirar a população dessas casas antes que aconteça o mal. Então, é necessário uma sociedade que tem realmente equilíbrio socio-humanitário e de justiça, já faria um projeto de diagnóstico para saber a quantidade de casas que tem aqui, de famílias, se criar um fundo e desocupar essa área antes que venham morrer vidas humanas provocadas por deslizamento destas encostas aqui. Mas a sociedade fica à margem das ações com justiça devido ao analfabetismo ecológico e a prevenção. Ora, se não pode ocupar essas áreas para construir casa, é necessário que exista um mecanismo que se impeça a ocupação. E o principal mecanismo é se fazer justiça oferecendo para as famílias que estão aqui, antes de vir para cá, espaço, solo urbano adequado para se construir essas residências. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, Itacaré, Bahia, Brasil, dia 22 de agosto de 2023. A falta de prevenção para se evitar a ocupação dessas áreas frágeis, solos de encosta, área inadequada para se fazer a expansão urbana, é o que provoca os deslizamentos de encosta no nosso país. E aqui nós verificamos, aqui é o acesso de Itacaré, Bahia. E nós observamos o seguinte, que na encosta foi construída essa infraestrutura. E não existem árvores para garantir a sustentação desse solo aqui nesta encosta. E isso deve ser uma preocupação se colocar em pauta, assim como se tem planejamento para proporcionar a expansão do turismo numa cidade dessa. Essa área aqui é para ser arborizada, espécies que tenham condições de amarrar o solo e que possa fazer uma arborização nessa artéria, lado direito, lado esquerdo, independente de existir essa cobertura vegetal lá em cima. Essa cobertura vegetal aí não justifica se deixar essas calçadas, essa artéria sem arborizar aqui em Itacaré, porque existe essa faixa de vegetação densa lá em cima, negativo. Então, se fosse assim, num veículo, como tem muita peça, vamos tirar a bateria. Como tem muita peça, vamos tirar dos 4 pneus, vamos tirar um pneu do carro. Não é bem assim. Nosso corpo tem muitos órgãos, então nós vamos tirar um dos pulmões, porque tem 2 negativos. E aqui é o seguinte, a cidade, ela necessita ser rearborizada, pois quem é que vai andar lá em cima para ter acesso à refrigeração? Nós andamos aqui na calçada. Então esta calçada é que necessita ser arborizada. É até redundância se usar este argumento, mas infelizmente
é necessário se usar esse argumento, não é isso? Não é aqui na calçada que nós vamos ter acesso a ar úmido e refrigerado. É lá em cima, não é assim? Mas não é lá que nós transitamos é aqui nesta calçada. Portanto, o acesso de Itacaré, Bahia, necessita estar à altura da propaganda que se ouve, e realmente Itacaré tem seus exemplos de preservação ambiental. Nós não vamos negar isso aí. Seria muito injusto se negar que Itacaré é um município que a população se preocupa em manter as praias limpas. Isso é vivenciado. Mas acontece que essa artéria necessita ser arborizada com espécies endêmicas da Mata Atlântica. Um exemplo aqui que Deus me lembrou, a joerana e outras espécies, a própria pitanga, né assim? E aqui a gente caminha e observa que a calçada fica gerando calor e o turista, o ser humano que seja morador aqui ou que seja passageiro aqui, né assim, que vai durar poucos dias aqui, mas só em andar nessa calçada, são 10 horas e 18 minutos, a gente sente calor. É local. Lá em cima, é claro que lá é refrigerado, mas aqui a calçada, essa calçada precisa ser arborizada, todas as duas calçadas. Nós necessitamos colocar a mão na consciência e realmente reverter essa grande crise de falta de arborização nas cidades brasileiras. Olha aí, ó, o acesso aos municípios, às cidades do nosso país, Valença, Itabuna, Ilhéus, todos no Baixo Sul da Bahia, da costa do Dendê, da costa do Cacau. As cidades necessitam ser arborizadas, os acessos às cidades, somente calçada não justifica. Agora observemos uma coisa, esta mangueira está plantada ocupando a base superior da elevação e olha que benção, olha como ela está vegetando aqui. Por que não continuar ocupando o solo urbano com árvores? E aí o que acontece? Um aglomerado de casas. É necessário se trabalhar com prevenção de deslizamento de encosta, evitar a construção dessas casas. Não tem condições, independente de deslizamento de encosta, um bairro na zona urbana se construir casa dessa forma. É uma coisa que é desumano uma situação dessa. Os engenheiros, engenharia ambiental, engenharia sanitária, saúde pública. O turista precisa vir para cá e ter acesso a uma praia limpa, a uma pousada com toda higiene, mas a ocupação que é permanente do solo urbano não deve ser dessa forma. E há condições de a gente evitar isso aqui. Basta a gestão do município, de cada município no Brasil, evitar a construção dessas casas antes de ocupar. Se a área está com a cobertura vegetal, dá condições, espaço, gera espaço, que tem espaço em solo urbano adequado para se construir casa. Olha lá no fundo aquele barranco descoberto. Ali ele fica descoberto, a água da chuva vai se infiltrando nas bases das casas, vai se infiltrando. E aí o camarada dorme quando acorda está soterrado, debaixo de barranco, por causa da falta de cuidado dessa gestão municipal que tem Secretaria de Meio Ambiente. E nós entendemos que quem está coordenando a Secretaria de Meio Ambiente são profissionais abalizados. Olha aqui,
Essa calçada, aliás, estas calçadas da direita e da esquerda, elas compõem o acesso a Itacaré. Isso aqui precisa arborizar com espécies endêmicas da Mata Atlântica. Existem muitas instituições aqui, ONG, que trabalham com questões ambientais. Vamos coletar as sementes das espécies endêmicas arbóreas daqui de Itacaré, que está no contexto de Mata Atlântica. Se fala muito em preservar, recuperar a Mata Atlântica, mas não é só a Mata Atlântica. A zona urbana, não só nesse município de Itacaré, nos demais municípios de ecossistema, a zona urbana precisa ser revegetada com critério. E aqui é a falta do componente arbóreo diversificado e endêmico. Essa faixa tão diminuta de gramado, a proposta é essa, mas não desta forma. É necessário então se trabalhar com a gestão preventiva de ocupação do solo urbano, não só em Itacaré, Bahia, mas na capital, nas capitais brasileiras, nos municípios brasileiros. Olha aqui, nós temos uma espécie arbórea que está aqui, mas como que essa espécie arbórea vai ficar perene, vai ter uma vida longeva? Não tem condições. Olha só, uma calçada em excesso e uma faixa bem estreita de solo. Olha, é lamentável. Nós vamos ali na frente e quando não, a monocultura das árvores na zona urbana dos nossos municípios. Aqui nós estamos vendo uma espécie, é uma palmeira. A muda foi implantada, mas pouco espaço, solo pobre, sem matéria orgânica. Tem que ter uma caixa natural para se colocar matéria orgânica para poder a palmeira se desenvolver. Aqui nós temos o ipê. É uma espécie arbórea altamente resistente. Qual é o futuro deste projeto de arborização aqui? Sem espaço nas laterais de solo, o sistema radicular comprimido entre dois meio-fios e não tem condições de prosperar. Não há sustentabilidade. Essa espécie é uma palmeira, ela tem espinho. Não deve se plantar uma espécie dessa que Deus criou, tem sua utilidade, mas ela tem espinho, ela deve ser evitar plantar. Olha a faixa tão estreita de solo natural que deixaram aqui para essa. É uma palheteira, chama-se também sombreiro. Olha o sistema radicular, o que aconteceu? Não tem espaço sadio de solo e a espécie vai tombar, ela vai morrer, não tem condições. Nós necessitamos utilizar aqueles arranjos de cerca viva. Olha a jaqueira lá, ó. A jaqueira está vegetando ali com uma benção bem na encosta. E porque o solo é natural, não é assim? Não tem limitação, mas olha o que acontece, o que está acontecendo com essa artéria que é o acesso a Itacaré, Bahia, Brasil. Então nós estamos vendo aqui outra espécie arbórea, aonde essa faixa de solo é muito limitada. Não é assim que se deve trabalhar com um projeto de arborização das nossas cidades. Por essas e outras razões é que vem Ilha de Calor. Lá na frente é o ipê, ó. Ele é um ipê roxo, o ipê rosa, né? Lá na frente. Mas a gente observa
que a geração de enchentes, deslizamento de encosta, as causas verificamos aqui neste rápido diagnóstico ambiental urbano. Olha aqui, ó, cerca viva, correto, essa proposta é corretíssima, não é isso? E aí nós temos aqui esse P, glória a Deus, esse P foi Deus que criou, rosa, e ele está cheio de flor. Mas embaixo nós temos a limitação, que é pouco solo. Esse P deve ser desobstruído, essa calçada deve ser desobstruída para garantir a longevidade dessa espécie. É tão bonito, não é assim? A árvore com a floração rosa, mas acontece que devido ao desconhecimento do manejo ecológico ou agroecológico ou manejo com base nas ciências agrárias, esse P vai morrer. Aqui quem vos fala, graças a Deus, é Dacilton Matos dos Santos. Nós estamos aqui na cidade de Itacaré, Bahia. Estado do Tennessee, Estados Unidos da América, na cidade de Pigeon Forge, dia 6 de setembro de 2022. Estamos aqui na zona urbana e áreas que são ocupadas com gramados, árvores, áreas com relevo suave, ondulado. A cidade fica quase que num vale. No entanto, não existe problema de enchente, porque as partes mais altas da cidade, que são formadas com elevações, com montanhas, elas têm cobertura vegetal na sua integridade, tipo essa cobertura que nós estamos vendo aqui. Árvores, algumas residências que são construídas na zona urbana, mas sempre eles estão mantendo faixas de árvores intercaladas com as casas. E na periferia da rodovia a gente observa o solo sempre coberto com gramado, as encostas com a vegetação original na sua integridade. Na frente das residências, próxima à rodovia, a gente vê acesso para as casas, no entanto, solo coberto, com gramado e com árvores. Como a gente vê aqui, né? E essa cidade é banhada por um rio caudaloso, passa dentro da cidade, mas aqui a gente observa que o nível tecnológico da sociedade norte-americana tem uma boa harmonia com
os recursos naturais. E o céu está sempre carregado com nuvens, e essas nuvens, produto do serviço ecológico da biodiversidade, componente herbáceo, arbustivo e arbóreo. E a pavimentação das rodovias é de uma ótima qualidade, o asfalto, conservação dos sinais de pista, sinalização de pista. E cada residência tem a sua área verde, de jardins, onde a população tem um compromisso sério com a manutenção da estética dos jardins e o manejo das árvores. E a gente observa que essa estrada que a gente vai acessar tem esse perfil de uma estrada arborizada. Aqui passa um córrego aqui embaixo. Aqui nós estamos retornando para a casa onde estamos hospedados, e o acesso vai sendo revelado com uma topografia com relevo acentuado. Existem algumas residências que estão ali abaixo, mas na encosta, logo após o asfalto, faixas de árvore, uma casa ali, ó, no platô, o acesso bem preservado. Os cortes das estradas estão cobertos com grama, sombreado, com árvores, arbustos. E aqui é a zona urbana, onde existem muitas residências que são construídas sob a copa das árvores, e a pavimentação das estradas tem esse perfil. Vocês estão vendo lá a elevação, né, montanha, mas lá em cima tem toda essa cobertura vegetal que a gente está vendo aqui, bem próximo. A juventude, as crianças, jovens, os adolescentes, adultos, idosos, tem um feedback de respeito também à família, aos valores da família e de preservação do patrimônio da nação. O norte-americano, ele tem uma consciência muito equilibrada quanto aos valores da pátria, patrimônio, preservação da via pública, conservar sempre limpo o ambiente, seja urbano, seja na zona rural. E a educação, um povo polido. Aqui as crianças, os adolescentes, os jovens demonstram no dia a dia um respeito pelos idosos, pelos pais. E o norte-americano tem um senso de preservação da família, a integridade do lar, conhecimento, a formação intelectual, científica. E aqui são vários acessos
a diversas residências, né? E as estradas são sombreadas com a projeção da sombra, né, das árvores. E nós estamos aqui 3 horas e 29 minutos, horário local. E o céu tem um bom volume de nuvens. Aqui já é a região de montanha, né? Nós estamos chegando à casa aonde estamos hospedados, graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilto Matos dos Santos, Sevierville, estado do Tennessee, Estados Unidos da América, dia 6 de setembro de 2022. Graças a Deus, Deus me deu esse presente de aniversário, 63 anos de idade eu completei, dia 10 de agosto de 2022. E Deus me trouxe para cá com a minha esposa. É um passeio na casa da minha filha Anne Rebeca, do meu genro Steve e dos meus netos, o Filipe e a Chloe, graças a Deus. Nós estamos aqui no município de Sevierville, no estado de Tennessee, nos Estados Unidos da América, dia 5 de setembro de 2022. Lá por trás nós temos elevação de montanhas cobertas com uma exuberante camada vegetal formada por árvores. E aqui nessa parte frontal nós observamos como o ciclo da água ele flui aqui de forma bem harmoniosa, e os rios voadores, que são as nuvens, que são formados pela relação água, solo, planta e a atmosfera. Ali a gente observa vapores que vão se elevando até a camada mais alta do céu, onde forma todo o potencial hídrico da atmosfera através das nuvens. E a gente observa a evapotranspiração promovida pelas árvores, e ali é como se fosse verdadeiros rios voadores. E ali são vapores que vão sendo emitidos para a atmosfera, água em forma de vapor. As plantas retiram a água do solo e emitem essa água em forma de vapor e formam as nuvens, e a precipitação dessas nuvens, a formação de chuva, e retorna em forma de água para as árvores, que interceptam as águas da chuva através do céu. E a infiltração da água no solo, ela é bem redimensionada, porque o solo
ele tem boa permeabilidade e evita a formação dos torós. Esses torós, eles são característicos de áreas urbanas ou áreas mesmo típicas como essa aqui, a zona rural, desprovida da cobertura vegetal diversificada. E esse microclima aqui evita o excesso de calor e, por sua vez, impede a formação dos torós, dos aguaceiros. Então, a gente observa que nessa região, na zona urbana, já tivemos a oportunidade de documentar através de outros vídeos. A chuva, ela cai de forma bem gradual. E aqui nós estamos tendo esse privilégio de filmar a copa das árvores mais próximo. E a gente percebe o volume de água que os galhos, as folhas das árvores interceptam, e depois essas árvores vão liberando gradualmente esse volume de água que vai escorrendo ou vai retornando à atmosfera em forma de vapor até infiltrar no solo, recarregando os lençóis freáticos e trazendo uma conexão multifuncional do ciclo da água no meio ambiente. Então aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Estamos aqui, graças a Deus, passando uns dias nessa área de montanha. Ficaremos aqui até quarta-feira dessa semana, se Deus permitir. E a consciência de respeito aos recursos do meio ambiente aqui, graças a Deus, ela é bem harmoniosa, ela é bem forte, porque toda a sociedade, ela preserva os recursos naturais, isto é de uma forma visível, graças a Deus. Estado do Tennessee, Estados Unidos da América, dia 5 de setembro de 2022, município de Sevierville. Estamos aqui numa região de montanhas e nós percebemos a maravilha que o nosso Deus criou, que é a exuberante cobertura vegetal que existe na face da terra. E como nós temos o privilégio de observar a elevação de cordões de vapores, de nuvens que vão sendo liberados da copa das árvores, que é o trabalho de evapotranspiração do componente arbóreo em direção à atmosfera, formando as nuvens que são os rios voadores. E graças a Deus, aqui é um privilégio a gente observar a elevação das nuvens em forma de vapor através da formação de verdadeiros rios voadores. Então ali a gente vê corpos voláteis que são produto da retirada da água do solo
pelas árvores e emissão para a atmosfera em forma de vapor d'água, evapotranspiração, trabalho de fotossíntese. E aqui nós observamos a copa de uma árvore onde existem gotas d'água retidas pelas folhas e pelos galhos da árvore. Então nós imaginamos o valor das árvores para o meio ambiente, graças a Deus. São inúmeras árvores que fazem esse papel aqui de interceptar a água da chuva. Nós estamos vendo aqui, ó, gotículas de água. E isso aqui muitas vezes passa despercebido, porque a cegueira humana é muito grande, né? O próprio pecado nosso muitas vezes impede da gente observar isso aqui, ó. Estou vendo aqui, ó, gota de água. E aqui é o que evita as enchentes em regiões como Baíra, Laje, Mutuípe, regiões que tem muita pastagem e pouca vegetação arbórea. Como que a água da chuva vai ficar interceptada em folhas, em galhos de árvores, como aqui? E aí o trabalho de mecanização do solo de uma forma desenfreada vem suprimindo todo o potencial do ciclo da água. Vocês estão vendo aqui, ó, o sistema foliar está cheio de água. Então, muitas vezes as pessoas duvidam quando se fala assim que o sistema foliar das árvores intercepta a água. E essa liberação é gradual, o que impede a liberação total dessa água, que vai cair sobre solo descoberto e vai escorrer e vai provocar a erosão laminar e o soterramento do leito dos rios e, consequentemente, gera as enchentes que a gente vê ou na zona urbana ou na zona rural. E na Bahia não foi diferente, regiões, municípios de zona rural com enchente, porque a pecuarização dessas regiões solapa, corta as árvores, dizima, e não há uma reposição da cobertura vegetal diversificada. Agora imaginemos a quantidade de folhas que tem em dosséis de árvore, como está ali, ó, no ambiente natural, que estão carregados com esse volume de água. Até a água que está aqui chegar ao solo, a infiltração, ela foi uma infiltração bem controlada. E existe também um fato que quando amanhece o dia e é dia ensolarado, essa água é liberada novamente para a atmosfera, para recarregar a atmosfera. E a evapotranspiração das árvores garantem o recarregamento de todo o potencial hídrico da região. Então a gente observa aqui a lição que Deus dá para a gente em termos de observação daquilo que o Criador fez com muito amor. E aí a gente deve pelo menos analisar. Ali, ó, a árvore está cheia de gotículas de água. E o solo com um bom volume de raízes de árvore vai receber uma infiltração de água, pois o solo com bastante volume de raízes profundas vão ficar permeáveis e a água vai infiltrar no solo e pouca água vai escorrer no solo. Quanto mais solo descoberto, maior volume de água vai escorrer e não vai infiltrar
Lá por trás das montanhas a gente percebe que a formação de evapotranspiração está se elevando em direção à atmosfera, e ali é a formação de nuvens. Lá por trás, na direção desse poste, a gente observa. E aqui embaixo, essa parte mais alta, a gente observa um volume grande de água em forma de vapor, e vai se elevando para o céu e vai formando as nuvens. Aqui é o estado do Tennessee, município de Sevierville, Estados Unidos da América, dia 5 de setembro de 2022. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Nós estamos na região de montanha e somos testemunha, graças a Deus, de como as árvores e toda a estrutura biótica diversificada contribui com serviços ecológicos para que haja a formação de chuvas e que haja controle do equilíbrio de temperatura na região. E a gente observa mais uma vez lá no fundo a elevação de um volume de nuvens em direção à atmosfera, a partir da parte inferior dos vales, e as copas das árvores estão se cobrindo com o potencial da gênese, da formação das nuvens que vão alcançar a atmosfera, e devido a um perfeito equilíbrio de chuva com emissão de água em forma de vapor para a atmosfera, toda a estrutura biótica e abiótica do ecossistema, o do agroecossistema, vem ser beneficiado com a manutenção da biodiversidade local, regional e global. Então a gente percebe lá por trás daquelas montanhas a elevação de blocos de nuvem a partir da base, né, que a gente vê da copa das árvores coberta com grande volume de água em forma de vapor, que vai dar origem às nuvens que vão ocupar a atmosfera, como nós estamos vendo lá no fundo, graças a Deus. Aparentemente, essa mesma paisagem aqui durante o dia, não existe ocupação antrópica. Aquelas imagens que aparecem durante o dia aqui
devido a uma boa proteção da cobertura vegetal, não aparece nenhuma residência durante o dia, né? Porque as casas estão debaixo das árvores, mas está escurecendo e a essa hora da noite, a mesma paisagem de dia que parece que não está habitada, durante a noite vários pontos de luzes e demonstram que realmente esse espaço aí é ocupado com residências. E eu aproveitei e fiz essas imagens agora em função dessa surpresa, né, que eu tive aqui junto com a minha esposa, com a Socorro, e a gente percebeu que na verdade tem muita residência nesse espaço aí na frente, que durante o dia dá uma imagem que não existe uma casa sequer, mas essa região é região ocupada com residências, são várias, são bairros residenciais. Aqui é o estado do Tennessee, Sevierville, o município, Estados Unidos da América. Essa filmagem, graças a Deus, quem está fazendo aqui é Dacilton Matos dos Santos. E eu vou, se Deus permitir, eu vou tirar uma foto durante o dia dessa mesma paisagem e tirar uma foto à noite, para poder a gente fazer uma comparação. E durante o dia a gente vai perceber que dá a entender que essa região aqui que está aparecendo nas imagens aqui é só um ecossistema, né? Só mata virgem, mas à medida que vai escurecendo e a noite vai tomando corpo, a gente vê que vão surgindo mais pontos luminosos. E a mata, a vegetação, a gente percebe que por baixo tem muita casa, muita residência. E foi uma boa surpresa, né? Porque a gente de dia nem percebe as casas. E olha que em região urbana, que boa capacidade de preservação ambiental desse povo, né? Graças a Deus. Paisagem de montanhas aqui no estado do Tennessee, nos Estados Unidos da América, na cidade de Sevierville, dia 5 de setembro de 2022. E essa paisagem aqui, ela está sendo construída, né? Graças a Deus, às 19 horas e 41 minutos. Nós estamos aqui numa região de montanha e essas imagens comprovam na prática
que toda a região que é vegetada, ela garante o suprimento de chuvas, impedindo a formação de aguaceiro, de torós. E aqui a gente vê em loco a formação de chuvas. São os rios voadores, né? E dá para até a gente ouvir o ruído da chuva caindo sobre a vegetação. E há uma acentuada elevação de alguns cumes. Essa região ela tem um potencial de rochas, mas graças a Deus há uma consciência de convivência sustentável entre o ser humano e o meio ambiente. Graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, e eu vim aqui para os Estados Unidos com a minha esposa, Maria do Socorro Oliveira dos Santos, dar um passeio, visitar nossa filha Anne e Rebeca, o nosso genro Steve, nossos netos Philips e a Chloe. Graças a Deus, agradeço a Deus por tudo. Amém. Esse volume de água retido na copa das árvores, como a gente vê aqui, esse é um dos serviços ecológicos prestados pelas árvores, que é interceptar as águas da chuva que ficam aderidas através de gotículas nas folhas, nas copas das árvores, como vocês estão vendo aqui. E numa área com cultivo de cacaueiros, essa água ela vai sendo liberada gradual, e todo o dossel das árvores de sombra de cacaueiros impedem a perda brusca do potencial hidrológico do solo, porque essa água aqui, ela não vai cair diretamente sobre a copa dos cacaueiros, vai cair sobre a copa das árvores, que por sua vez vão regular a temperatura do microclima onde estão plantados os cacaueiros. Então esse volume de água aqui, na ausência de árvore de sombra, onde existe cultivo de cacaueiros, essa água aqui vai se perder de uma forma brusca, e depois o microclima fica desidratado e vai se apelar para a irrigação de cacaueiros. É uma contradição. Então é melhor que a gente plante cacaueiros sombreados, um sombreamento que seja harmonioso, e esse sombreamento é que permite um fluxo de volume de água que se perde no solo e que novamente retorna em forma de chuva.
E as árvores de sombra é que regulam e que permitem todo o equilíbrio do ciclo da água no meio ambiente. Então, essas imagens aqui derrubam completamente essa ideia de se plantar cacaúeira a pleno sol. Cacaúeira a pleno sol fica sem as árvores que controlam toda o reingresso do volume de chuva e de água no meio ambiente. Que essa água aqui ela vai sendo liberada gradual e vai escorrendo de forma controlada nos galhos, nos troncos das árvores, no sistema radicular. Aqui nós estamos numa área de montanha, em Sevierville, no Tennessee, nos Estados Unidos da América, dia 7 de setembro de 2022. E vocês estão percebendo que o ambiente está todo sendo recarregado com formação de nuvens. E esse é o trabalho, graças a Deus, das árvores. E não é diferente onde existe cacaúeiras plantadas. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Essa região é uma região antropizada aqui no Tennessee, nos Estados Unidos da América, no município de Sevierville, dia 5 de setembro de 2022. E a gente observa toda a preocupação que os norte-americanos têm em trazer a tecnologia para o benefício socioeconômico. Nós estamos vendo ali um veículo, né? E é produto da tecnologia, uma residência que também tem uma construção e dispõe de um arsenal de tecnologia. Depois nós vamos entrar numa dessas casas aqui para a gente fazer essa avaliação. E a energia elétrica, né, está aqui, graças a Deus. A estrada é pavimentada, mas essa região é uma região próxima ao centro urbano e o acesso às residências, tanto na zona urbana como na zona rural, ele tem esse padrão aqui. A gente observa as estradas rodeadas de cobertura vegetal. E aqui nós temos um exemplo, que essa encosta, ela é cheia de vegetais. E aqui a gente vai caminhando e vai mostrando toda a paisagem que foi construída com um criterioso projeto de urbanização. Ali, ó, essa cobertura vegetal entre as duas residências. O acesso a essa residência, a gente observa que eles conservam a cobertura vegetal, ao invés de jogar herbicida e deixar o solo nu, descoberto, eles fazem o que? Eles vão revegetando e conservando o solo sempre coberto. Ali vocês estão vendo, ó. A casa está rodeada de árvores e a cultura norte-americana de jogar basquete. Ali tem
uma tabuleta para jogar basquete. E aqui na frente nós temos uma cobertura vegetal mais densa e prossegue. Aqui é uma residência, ao fundo uma ilha de árvore. E entre uma casa e outra ilha de árvore. Aqui também nós vemos uma rampa, mas toda ocupada com pinos e alguns arbustos compondo essa harmoniosa paisagem que é o jardim. E à frente já a vegetação mais exuberante. E aqui nós vemos o papel do sistema foliar das árvores de reter a água das chuvas, né? São gotículas ou gotas. E é por isso que se a gente lê em livros tudo que está aqui, né? Que diz que as folhas retêm as águas das chuvas. E é justamente isso aqui. E é por isso que uma região como essa dificilmente vai acontecer enchente. Ou os famosos torós. Porque a temperatura é estabilizada. As árvores evitam excesso de frio ou excesso de calor. E aqui nós estamos vendo a superfície das folhas das árvores. E aqui a gente está na parte alta, a gente vê as folhas estão cheias de água. E realmente as folhas retêm água dessa forma aqui, né? Graças a Deus. Então quando se elimina totalmente essas folhas, quando o desenvolvimento não é sustentável, esse volume de água que está aqui nas folhas vai direto para o solo. E em região como essa, imaginemos se fosse toda cheia de pastagem, somente pastagem, o que aconteceu lá, né, em Mutuípe, na zona urbana. A região é cercada, Mutuípe, Laje, Ubaíra, a região cercada com muitas pastagens. A água cai nessa parte alta, não tem cobertura vegetal e vai direto para o solo. E aqui nós temos o asfalto, mas o solo não está totalmente impermeabilizado. Aqui nós vemos essa rampa aqui, ó, tem cobertura e mulch natural e árvores na parte superior. E as casas lá em Mutuípe, ali na zona urbana, deveriam ser assim, intercaladas com árvore, para evitar tanto terror urbano provocado por enchentes, e a cada ano vai se agravando. Olha aqui, nós temos o pátio de acesso à casa, mas embaixo árvore. Então é melhor ter um planejamento desse aqui, ó, na zona urbana, e evitar morte e desespero, perda de residência, porque as árvores estão sempre dando um recado delas aqui, ó, retendo a água da chuva, ó, forma de gotas. E aqui nós temos uma residência que o acesso não é diferente. De um lado é esse cordão vegetal, isso aqui é um quebra-vento e evita o excesso de calor, mas nós temos asfalto aqui, ó. Aqui é asfalto, que bom, né? Graças a Deus. E aqui embaixo, ó, olha lá, ela tá cheia de residência lá embaixo, ó. Mas muita gente pode dizer, ah, mas isso aqui é roça, tá parecendo roça, mas é o critério que se tem quando há um planejamento de ocupação de área. Então não houve um planejamento urbano, ou não há, como ali em Mutuípe, e
região como essa de topografia natural movimentada, é claro que se o solo estiver descoberto, quando chove, o que vai acontecer é justamente o que aconteceu no Vale do Jequiriçá. Quando não, é a seca, porque excesso de chuva, a ciência já provou, a sequência de aguaceiro vem sempre seca. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma copa de uma espécie arbórea. Olha aqui, tá cheio de água retida. Então, esse conhecimento ecológico, a educação ambiental deve ser uma meta para os que aí no Brasil se intitulam políticos e que dizem que defende a democracia. Então, esse aqui, projeto de expansão urbana, esse critério aqui é uma defesa da democracia, porque realmente há respeito pela questão ambiental e evita a miséria, a fome, a pobreza, porque a cada ano no Brasil, municípios como Itabuna e os municípios que sofreram por causa das enchentes, as pessoas estão perdendo sua economia ano após ano. E macro-drenagem não vai resolver o problema. É claro que é necessário drenagem. E ali nós vimos manilha para drenar água. Mas a diferença, quem faz, quem garante a economia de uma nação, são esses recursos aqui. E o desenvolvimento é necessário, mas é preciso respeitar essa lição aqui que o meio ambiente dá. Copa da árvore retendo água da chuva, o que impede a pobreza, porque se impede enchente, vai impedir a destruição do patrimônio popular, que são as casas, os eletrodomésticos. Vocês estão vendo aqui, ó, toda a superfície foliar está coberta de água, graças a Deus. Olha aí, vocês estão vendo? Então aqui é a parte superior da copa de uma espécie arbórea. E são várias espécies arbóreas que tem aqui. E muita gente pensa que a economia não depende do meio ambiente. A economia, ela é um subsistema do meio ambiente. Não é o meio ambiente que é um subsistema da economia. Se o meio ambiente estiver degradado, a economia vai sucumbir. Porque é uma regra de Deus. Para haver economia, riqueza, é necessário respeito. Olha, vocês estão vendo aqui, ó. Quer dizer, graças a Deus, aquilo ali é uma caminhonete de última geração, de alta tecnologia. É uma caminhonete. Mas acontece que o meio ambiente está preservado. Olha aí. Isso é harmonia. Desenvolvimento, né? Com sustentabilidade. Aí vocês vão observando aqui outra residência. Olha aqui, que zelo. Vocês estão vendo aquele lado ali da casa, ali tem um corte. Aqui no Brasil, na Bahia, chama de barranco, mas ele está coberto. A cobertura é vegetal. E olha aqui a frente, ó. A frente da casa, o acesso, tá cheio de árvore. Essa espécie aqui, ó, foi plantada recentemente, ó, pelo porte. E aqui a grama, ó, a preocupação. Então, na zona rural, no Brasil, regiões que eu conheci, os agricultores pegam essa área aqui e jogam herbicida. Joga herbicida e o solo fica totalmente descoberto, fica como laje. Aí quando a água bate, ao invés de infiltrar, escorre. Aí pra gente ver os arranjos. Eles colocaram essas pedras aqui, mas acontece que já estão compensando, porque olha aqui, ó.
houve uma revegetação. Isso aqui já é algumas mudas que foram plantadas nessa rampa. Então, essas barreiras, né, árvores, ou foram plantadas, ou cada uma delas pode ser endêmica. Mas olha aqui o acesso, como é que é? E olha que aqui nós estamos numa elevação. E vocês estão vendo aqui, ó. A tecnologia está ali. Uma caminhonete dessa, quer dizer, graças a Deus, tem um potencial tecnológico de primeira linha. Mas, olha aqui o meio ambiente como está. Tudo limpo. Copo descartável ninguém vê. Tá aqui, ó, tudo limpo, pátio. Sacola, plástica, lixo, ninguém vê, olha. Parece que não tem nem pessoas aqui. Mas o nosso país, o nosso Brasil, tem condições de reverter toda a crise que está se vendo lá. Mas toda nação que combate a corrupção, ela chega num patamar desse aqui. Aí vocês estão vendo. Aqui a parte mais alta. E que quem mora aqui e quem traçou esse projeto de urbanização é porque tem conhecimento de engenharia ambiental para fazer isso aqui. Isso aqui não é acaso. Vocês estão vendo, olha. Calçada mínima. O fundo lá, ó. A lateral está arborizada. Silêncio. E eu tenho certeza que essa espécie aqui já foi plantada. Foi plantada por alguém. Esse aqui é um arbusto. Lá do outro lado, na frente. E aqui eles deixam esses cordões, que é justamente para evitar a erosão. E aqui a gente observa que com todo cuidado, mas eles estão sempre preocupados em não queimar, mas com todo cuidado ainda tem princípio de erosão laminar. Mas compensa, ela não vai à frente, por quê? Porque eles estão sempre criando condições para que o solo fique com essa cobertura aqui, ó. É isso? Essa cobertura aqui, ó, que é o malche. E pavimentando, mas intercalando. Então nós estamos vendo aqui, a tecnologia está aqui. Energia elétrica, é claro que tem muitas regiões, não só aqui, mas outras regiões que tem a energia elétrica, tem tecnologia, mas estão subestimando o nosso Criador, porque a tecnologia ela pode potencializar os reguladores naturais que estão ativos, mas a tecnologia ela sucumbe quando os reguladores naturais estão desativados. Grande volume de formação de nuvens, porque o componente arbóreo, o solo e água residente e vegetação tem uma harmonia. E o ser humano aqui nessas condições, ele vive numa harmonia saudável com o desenvolvimento, a tecnologia, a prosperidade financeira, a preservação ambiental e toda a harmonia entre o homem, o meio ambiente, esse ambiente com uma capacidade de fluência de serviços ecológicos, porque sem cobertura vegetal, se o ciclo da água, os outros demais ciclos biogeoquímicos não forem respeitados,
por cada um de nós, aí a prosperidade, a nação vai afundar. Ali a gente está vendo que uma casa, ela está ainda praticamente, ela desaparece entre as árvores lá, ó, e não encosta. Então, o Baíra, Laje e principalmente Mutuípe, que na zona urbana tem uma topografia parecida com essa aqui, para reverter aquela situação não vai ser fácil, mas se tiver um planejamento de revegetação das encostas, com educação ambiental e uma assistência técnica e extensão rural, que venha trabalhar na zona rural também, sensibilizando as pessoas para fugir daquela ideia de que trator, de que arado dá vida a solo, fazendo mecanização sem sustentabilidade. Se continuar fazendo vai piorar, vai de mal a pior. Porque nós vimos a tristeza de moradores ali chorando, clamando, fazendo vídeo, clamando a Deus e mostrando o sinistro das enchentes naquela região. Então, existem muitos profissionais até da área de agrárias que falam que aquilo é cíclico. Não é cíclico. As enchentes são provocadas por excesso de calor, por solo descoberto e a formação de excesso de chuva. O ciclo da água fica curto, solos impermeabilizados, não vai haver infiltração de água da chuva como acontece aqui. Que aqui, imaginemos, se essa área fosse urbanizada e não tivesse essa cobertura vegetal, a casa estava rolando ladeira abaixo e morrendo gente, soterrado, e os rios, que aqui tem bastante rio, graças a Deus, estariam todos assoreados, né? Então tá aqui, graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilto Matos dos Santos, e eu estou aqui nos Estados Unidos. Graças a Deus, aqui uma viagem que Deus me deu de presente. Eu completei 63 anos, dia 10 de agosto deste ano, 2022. E Deus me deu esse presente, me mandando para cá, para os Estados Unidos, passar 3 meses com a minha filha Anne Rebeca, com meu genro, Steven, com meu neto, o Philips, e a minha neta Chloe. Então eu agradeço aí a atenção e dou graças a Deus por tudo que está acontecendo. Amém.